Olá, pessoal, sejam vocês todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Mulher. Então, hoje nós estamos com um convidado super especial que vem falar sobre a sua história, sobre trajetória, sobre o seu trabalho. Então, é o Pod Mulher dando oportunidade a conhecer empreendedores, você que também tem qualquer trabalho que deseja também estar divulgando com a gente. Nós estamos aqui com o Pod Mulher justamente para poder dar essa voz a todos vocês. Antes da gente começar, eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre os nossos apoiadores, as pessoas que estão aqui ajudando a fomentar, a fazer com que esse canal ele venha aí a crescer de forma gradativa. Então, a Thalita Marques, que é a neuropsicóloga, Thalita Marques, doutora Thalita, ela que atende crianças de 2 anos a adulto com vários serviços disponibilizados, e o foco dela principal é a avaliação neuropsicológica e para identificar aí diversas alterações no desenvolvimento cognitivo. Então, esses são todos os trabalhos e testes que são realizados pela doutora Thalita. Esse é o telefone que está sendo divulgado ali, é o telefone direto que você consegue fazer esse agendamento, que é o WhatsApp. Então, basta você mandar uma mensagem e lá fazer o agendamento para a realização da sua avaliação neuropsicológica. E para a gente poder dar seguimento aqui, eu estou com ele, que é seminarista, pai de Charlotte, esposo de Melissa e cantor gospel, além de um grande empresário da região de Nova Iguaçu. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente no Pod Mulher, falando um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória. Você é uma referência. A gente sabe que empreender não é nada fácil. É verdade. E você com vários acúmulos de atividades tão importantes e que fazem a diferença, né? Então, gostaria de querer saber, assim, apresentar para as pessoas quem é Igor. Boa tarde a todos. Me sinto muito honrado, Karen, por esse convite, por ter essa oportunidade de estar aqui nesse momento, falando um pouco não só da minha pessoa, mas de uma trajetória que eu acredito que seja algo muito próximo da realidade de muitas pessoas que estão próximos desse podcast, que estão tendo acesso a esse podcast. Somos todos trabalhadores, somos todos brasileiros e eu sim tenho hoje uma vida pautada cristã, sou seminarista, faço seminário, me dediquei completamente à vida cristã. Sou casado, muito bem casado com a Melissa Baltar. Somos papais e mamães da Charlotte Baltar, que é youtuber também, ela é influencer e uma menina de Deus também. Sou diretor do curso Técnico Cures, uma empresa que gera formação e capacitação na área da saúde para muitos jovens daqui da Baixada Fluminense. Somos especializados na área técnica da enfermagem, radiologia, podologia, saúde bucal, análises clínicas, administração e cursos que envolvem toda essa parte da área da saúde, tanto na parte técnica como no pós-técnico. Então, a nossa missão hoje com essa empresa é agregar valores e trazer capacitação e formação para aquelas pessoas que procuram se especializar e mudar de área, e ingressar num novo nicho de trabalho, né? E sou cantor também, eu faço parte da igreja INAP, que é presidida pelo nosso bispo Júnior Damasco. Lá já participei do Ministério de Louvor e tive a oportunidade, nas minhas buscas pessoais, de ser agraciado por Deus por algumas letras de canções que estão aí no Spotify. Calma, não vai. Só deu um spoiler, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre as canções maravilhosas. Tem uma, inclusive, que eu vou pegar ele de surpresa, deixa ele. Mas, assim, antes, para a gente poder começar, eu queria. Primeiro, a gente vai dividir esse podcast em algumas etapas. Primeiro,
eu quero falar sobre essa questão da parte educacional. Beleza. Depois a gente vai entrar nessa questão do seminário, vamos estar na canção gospel. Amém. E antes disso, eu queria saber o que deu na sua cabeça? Eu vou atuar diretamente com a parte educacional. Então, vamos lá. Igor Abreu, assim como muitos brasileiros, acordava cedo, trabalhava em empresas, CLT, e durante 10 anos eu fui funcionário da Líder Magazine, uma empresa muito conhecida. Trabalhei nessa empresa com muito carinho, com muito amor ali, eu aprendi muito, sabe? Fiz várias amizades e tive um crescimento muito grande como pessoa e como profissional. Após 10 anos, o encerramento de um ciclo ali naquela empresa, após sair dela, eu decidi trabalhar mais próximo da minha casa e resolvi empreender em uma das áreas que a minha irmã já tinha um modelo de negócio, que era uma franquia do Banco BMG, para trabalhar com crédito pessoal. Eu fui corretor de empréstimo consignado durante 10 anos e nesse período a minha esposa, Melissa Baltar, ela já era professora da área da radiologia. Então a Melissa Baltar, ela trabalhou durante 15 anos, ela se especializou, estudou, foi da Marinha nessa área da radiologia e ela dava aula e eu sempre convivi com ela nessa parte educacional. Acompanhava, levava, buscava, acompanhava a sua rotina de realização de provas, de correção de provas. Então, querendo ou não, já participava de uma forma indireta dessa área educacional. Foi quando Melissa e eu decidimos dar um passo de montar a nossa primeira escola, que foi o Cures, que é a escola que nós estamos hoje, porém só na parte de cursos livres dentro da radiologia. E ela administrava com muita maestria todos os cursos da área da radiologia e assim foi crescendo. Eu abri mão de trabalhar com empréstimo consignado e passei a me dedicar, me especializei, fiz uma pós em gestão educacional para poder estar me dedicando por completo na parte técnica profissionalizante na área da educação. E, Igor, a história a gente sempre começa, né? E depois a gente cresce. Hoje o Colégio Curso Cures eu conheço. Tem se desenvolvido cada vez mais e eu acompanho também essa história, porque a gente já se conhece há um tempo atrás, né? E a gente sabe que empreender é sempre uma luta, principalmente na área educacional. Eu queria perguntar para você, por que esse nome Cures? Esse Cures foi um nome que tem vários significados, mas eu posso dizer que o mais importante dele é realmente a analogia do que cada letra significa. Quando nós decidimos em falar Cures, é claro que a gente pensou em um curso que provocasse cura nas pessoas, né? Só que, como a gente trabalha na área da saúde, a ideia era que a gente falasse um pouco sobre cura. Mas a palavra Cures, ela é um anagrama, ela significa cursos de especialização e capacitação na área da saúde. Então, nós desenvolvemos esse nome pensando em algo completo. Pegamos ali cada letra e formamos uma palavra que tem a ver com a área da saúde, né? Tem um pouco a ver com a parte de cura, de tratamento, de cuidado. Então, Cures, ele veio justamente com esse anagrama, porém ficou esse nome forte. É um nome que a gente acredita que faça sentido dentro da área da saúde. E você me falou que começou com a parte só de radiologia, era cursos livres inicialmente. Sim, exatamente. E posteriormente vocês decidiram, como é que foi isso? Vocês ampliarem, porque hoje o curso Cures, ele tem vários cursos, desde da radiologia, que é o que iniciou, mas a gente tem enfermagem, temos saúde bucal, patologia, administração, várias áreas. E o que deu, assim, em vocês, assim, vamos ampliar isso? Então, acabou que nós nos descobrimos como profissionais dessa área, né? A minha esposa mais do que eu, porque ela efetivamente, além de ser da área da saúde, já trabalhava na área educacional, porém, quando eu me dediquei nessa área, eu percebi o quão bom era trabalhar com pessoas e ver a gente poder
ver as pessoas se capacitando, se profissionalizando, entrando no mercado de trabalho. Então a gente viu que aquilo ali fazia muito sentido para a gente como decisão de vida profissional, como decisão de carreira profissional. Então a demanda foi chegando, as pessoas iam perguntando: vocês têm um curso X? Vocês têm um curso Y? Como, por exemplo, o carro-chefe é o técnico da enfermagem, porque nós temos muitos técnicos de enfermagem estudando, muitas pessoas já formadas, e aí nós fomos entrando em contato com os órgãos competentes e contratando profissionais para poder criar plano de curso, matriz, ementa, trazer a expertise de experiência profissional para poder a gente começar a agregar no nosso portfólio os cursos que nós temos hoje. E a gente tem hoje 6 cursos técnicos, a gente tem mais de 20 cursos livres, entre livres e pós-técnicos. Hoje a gente soma mais de 30 cursos e nós estamos agora tramitando junto aos órgãos competentes mais 3 novos cursos técnicos e mais uma nova especialização técnica. Então a nossa vida se tornou aí cures e área da saúde e área técnica profissionalizante. A gente sabe o quanto é importante desenvolver e qualificar esses profissionais que entram no mercado justamente para poder cuidar de mim, cuidar de você e de outras pessoas. E o quanto é importante dar qualidade. E hoje eu vejo bastante nesse mundo o quão transformador é o ensino de qualidade. E a oportunidade de pessoas estarem ingressando num curso técnico. Muitas vezes as pessoas não têm condições de cursar uma faculdade. Então, você consegue fazer com que a pessoa se insira num curso técnico, tenha uma profissão e, assim, aí começar a iniciar no ambiente de trabalho. É uma das questões que gera muita transformação na vida das pessoas. Isso não deixa de ser um propósito de vida, né? Pelo que eu vejo do trabalho de você, da Melissa. E como que você vê a influência da sua fé na gestão da sua escola? Essa pergunta ela é maravilhosa, Karen. O curso técnico hoje ele é a forma mais democrática e mais rápida de uma pessoa se capacitar e entrar no mercado de trabalho. A gente, obviamente, não pode garantir, mas a gente sabe que aquele que se capacita e busca, ele tem as maiores oportunidades. Então, como você mesma falou, a colocação no mercado de trabalho e até mesmo uma mudança de carreira é muito mais rápida pelo curso técnico. Agora, respondendo a sua pergunta com relação à aplicação da nossa fé dentro da nossa empresa, a gente pode deixar claro que o que mais nós fazemos hoje é orar e pedir a Deus, primeiro, para que a gente possa servir um serviço de qualidade dentro das nossas limitações e dentro dos nossos esforços e empenhos. A gente pede a Deus para que Deus abençoe cada aluno que se matricula na nossa escola, porque para nós não é só ganhar dinheiro. Para nós, a gente tem a nossa satisfatoriedade, a nossa paga é quando nós vemos aquela pessoa que com tanto esforço foi lá, saiu de casa, deixou seu filho em casa, foi para as aulas, frequentou, e aí com seus desafios de trabalho, mudança de escala, às vezes fica desempregado no meio do caminho, e mesmo assim a pessoa conclui e consegue, depois de concluir, estar no mercado de trabalho. Então a gente o tempo todo consagra a nossa empresa ao Senhor, a gente pede pelos nossos alunos, para que os nossos alunos de fato, assim que se formarem, já consigam entrar no mercado de trabalho. Então a influência da nossa fé na nossa empresa é para o crescimento de todos, é para o desenvolvimento de todos, para que Deus possa fazer daquele lugar um lugar de uma plataforma de lançamento e arremessamento de pessoas para o mercado de trabalho. E assim tem sido, graças a Deus. E hoje, pelo que eu vejo, né, como que você consegue, porque administrar uma escola é um desafio gigantesco. Muitas burocracias, muitas respostas. Talvez quem esteja do outro lado não consiga enxergar quantos obstáculos são para poder chegar em cada patamar, né? E hoje eu quero saber assim, como que você consegue conciliar a sua vida familiar,
a vida da Charlotte, que é sua filha, youtuber. Ela tem uns compromissos também de gravação, acredito, escola, todo um ambiente familiar, com a vida empresarial e seminarista e cantor. Jesus! Karen, Vamos ver como é que você consegue conciliar a vida. Primeiro que eu acho que a escola curso técnico Cures, ele é uma empresa familiar. Sim, é uma empresa familiar. Ali trabalhamos, minha esposa e eu, todos os dias. E eu acho que o segredo disso é a gente ter, claro, pessoas confiáveis e competentes ao nosso redor. Sou muito grato aos nossos colaboradores, todos os colaboradores diretos e indiretos, todos os professores, todos os profissionais que estão caminhando conosco. Gostaria de aqui deixar registrado o meu agradecimento a eles, porque muito mais do que termos pessoas do nosso lado que a gente paga para trabalhar, nós temos pessoas que têm um senso de pertencimento, pessoas que se incomodam com as causas, que se incomodam em resolver os problemas, em atender as pessoas, por mais que às vezes a gente acabe deixando um pouco a desejar, porque nós temos, obviamente, quase 1000 alunos ativos, então somos seres humanos, mas a gente trabalha no nosso limite, fazendo o melhor que nós podemos fazer para poder atender a todos. E eu digo para você que a cada minuto do nosso dia é dedicado a todas as obras que a gente faz durante o dia e pelos projetos de vida que a gente tem. Uma coisa que eu aprendi, Karen, é que decisões, elas definem o nosso destino. Então, todas as vezes que nós tomamos uma decisão, nós temos também Deus decidindo a nosso favor. E aí, quando Deus decide a nosso favor, tudo dá certo. Nós conseguimos equilibrar o nosso tempo, nós conseguimos administrar tudo. Não é fácil, mas a gente tem que ter tempo para tudo, tem que ter o nosso momento para tudo, porque afinal nós não fomos chamados nessa terra somente para pagar boleto, para poder trabalhar, para poder produzir. Isso faz parte, isso é necessário. Nós temos aqui a nossa vida profissional que precisa de sustento, mas nós também temos que ter outras áreas que a gente trabalha. Então, eu digo para você o seguinte: como eu consigo administrar tudo? Obviamente com as pessoas que estão ao nosso lado, mas também deixando claro que há tempo para todas as coisas. E aí a gente tem que fazer um pouquinho de cada determinada situação dentro da nossa limitação humana. É verdade. Eu queria... Assim, não está aqui no meu script, né? Sim. Mas eu assisto os vídeos da Charlotte. Meu Deus, que fofa. E eu acho você engraçadíssimo. Você, Melissa e Charlotte. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de vocês. Meu Deus, você, quando a mamãe chegar... vai brigar com a gente que a casa tá bagunçada. Tem vários. Gente, E como é que é feito? Como é que surgiu isso, Igor? Vamos lá. Inicialmente, a gente criou o canal da Charlotte pra gente fazer algumas novelinhas. Quem assistir a parte de vlog, que são os vídeos horizontais, vai ver que a gente tem algumas webséries. E a mais legal é a websérie da Escola Divertida. E aí eu quis fazer algo que não ferisse, né, o tradicionalismo da família brasileira e que trouxesse uma mensagem positiva. Então, nessa websérie da escolinha, nós temos os alunos super divertidos e nós temos também o diretor malvadão. E aí o diretor malvadão sou eu, né? E aí é muito engraçado, tem várias cenas engraçadas, mas sempre trazendo conteúdo bacana. Só que hoje, devido à tendência de mercado visual do YouTube, nós saímos da parte de vlog do horizontal e caímos para os shorts. E os shorts, ele é uma grande brincadeira. O que eu preciso fazer? Hoje em dia a criançada ela está conectada. A criançada ela está o tempo todo ligada na internet. Então, já que é dessa forma, eu peguei, filha, já que você está conectada na internet, vamos produzir conteúdo. E aí a gente grava várias coisas. A Charlotte querendo comprar alguma coisa, a Melissa querendo comprar para ela, eu falando, não vai comprar nada. E aí isso fica engraçado. Tem vídeo que bate... tem um vídeo que a Charlotte comprou um Carmed. Aí ela comprou 3 Carmeds. Aí ela foi... Eu sentei com a Melissa e com a Charlotte. Eu abri o Carmed e vi que os 3 eram iguais. Aí eu olhei assim e fiz uma cara de... Cara, esse vídeo deu quase 2 milhões de visualização. Então, assim, tem coisas engraçadas que a gente... Que é a internet. A gente gosta, aproveita que hoje o canal... já gravamos com muitas pessoas e somos gratos a todas as pessoas que passaram no nosso canal, as coleguinhas, os papais, as mamães. Mas hoje a gente foca em gravar nós 3 juntos.
Porque aí nós 3 juntos a gente passa tempo em família, gravando, brincando e se divertindo. Ai, que legal. Então, acaba se tornando um momento familiar, né? Familiar. Muito legal. Adorei. Não, aquela de arrumar a casa, você e Charlotte, com a que a Melissa ia chegar. Aquilo ali é bem mesmo típico das famílias, né? Não só brasileira. Eu achei muito, uma paródia maravilhosa. E na realidade, eu queria ver com você, assim, o que você... Primeiro, queria saber onde é que fica a localização do Colégio Curso Cures. Vamos lá, o Curso Técnico Cures, a escola técnica maravilhosa. Nós nos orgulhamos da estrutura que a gente tem, do laboratório que a gente tem. Nós estamos localizados no centro de Nova Iguaçu, na Travessa Regina. É do ladinho do Fuscão Branco, do Fuscão Preto. Todo mundo conhece, é perto da Via Light, Travessa Regina, número 26. Vou deixar aqui, vou aproveitar aqui, cara, nesse momento, vou deixar um telefone de contato. Isso aí. Quem ligar aí desse podcast, vou ligar lá para a escola, vou falar, quem assistiu o podcast e ligar, vai ganhar desconto, vai fazer a sua matrícula com taxa 0, tá? Vai ter só um custozinho lá da blusa do uniforme, mas vamos democratizar e liberar a entrada e o acesso das pessoas ao curso técnico Cures. Vamos lá, o telefone é 980 32 3122. 980 32 3122. Chama, é o WhatsApp. Tem lá a nossa equipe comercial. Vai tirar dúvida do dia, do horário, onde fica, vai dar localização, vai dar promoção. E aí a galera já pode se matricular. A gente tem muito curso lá, tem muitas turmas. Manhã, tarde, noite, sábado, o dia todo. Então, só vai deixar de estudar quem realmente não quiser. Porque quem quiser, a gente vai ajudar a estar se formando. E o mais legal, curso completo, curso teórico, prático. Tem estágio garantido nos nossos cursos. O aluno não fica sem fazer estágio. Além das práticas no laboratório. E o mais importante de tudo, legalizado, registrado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, cadastrado no SISTEC, do MEC. Então a gente está aí completamente legalizado para a melhor formação do aluno. Centro de Nova Iguaçu, pertinho do Fuscão Branco, Fuscão Preto, aqui na Nilo Peçanha. Olha, é isso aí, gente. Então vai lá e diz que veio do Pode Mulher, hein? É isso aí, aproveita. Vamos lá. A gente está partindo aqui para a segunda etapa do nosso podcast. Opa. Que é sobre cantor gospel. Sim. Como que foi, assim, seu primeiro contato com a música? O que surgiu a ideia para você cantar? Vamos lá. Igor Abreu, quando pequeno, ganhou um violão. Começou a aprender sozinho, praticamente. Né? E aí, com esse violão, ia para a escola, cantava muita música pop, rock, na época. E hoje, quando eu tomei uma decisão de vida, como eu disse, né? Porque decisões, elas definem o nosso destino. Em 2020 para 2021, eu decidi verdadeiramente me entregar para Cristo. Quando eu decidi me entregar para Cristo, eu comecei a mergulhar, a buscar o Senhor, orar. E em alguns desses momentos, o Senhor, Ele me liberou letras de canções que eu acredito que no momento oportuno, no momento certo, as pessoas vão conhecer e vai trazer sentido e uma palavra para a vida delas. A primeira canção que eu compus fala sobre de verdade a minha vida, né? Fala sobre a forma que eu caminhava, achando que eu estava a caminho da luz. Ela chama-se Sem Escolhas. E Deus tocou de uma maneira tão forte na minha vida que me deixou sem escolhas, porque hoje eu não consigo mais ter uma escolha de abandonar o Senhor. Eu vivo preso a esse Deus dentro de uma liberdade, sabe? E o fato de ser cantor foi que quando eu fui para a igreja, eu me descobri ali como um ministro de louvor, como alguém que se completa em ministrar as canções dentro da eclesia, levando e conectando as pessoas ao Espírito Santo, ao Senhor, e vendo aquelas pessoas sendo tocadas, tomadas. Então foi aí que Deus me fez assim, ser alguém que louva o Senhor. Assim, você decidiu. Claro que você tem um dom. Sim. Né, para cantar. Eu amo cantar, mas como é que eu vou ser uma cantora gospel? Eu vou cantar aqui uma parte para ele. Restaura!
imagina, ninguém vai ouvir. É verdade. Agora eu gostaria que você desse uma palhinha do Restaura Mas aqui. eu tô rouco, vai ficar, mas vai ficar maravilhoso, legal. Vai sim. Essa canção, quem entra aqui é cantor, canta. Maravilhosa, essa canção é maravilhosa, porque assim, eu tenho 6 canções lançadas e está nesse momento em produção a 7ª canção, graças a Deus. A primeira fala de quem eu sou e Restaura veio em seguida. Veio em seguida. Após essa decisão, porque todas as vezes que nós nos decidimos, Deus decide ao nosso favor. Quando Deus decide ao nosso favor, Ele restitui, Ele restaura tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que a gente deixou para trás, Deus restaura. E essa é uma mensagem para minha vida, Karen, para sua vida e para a vida de cada um que está escutando esse podcast. Porque Deus, Ele vai restaurar todo o tempo perdido. Sabe o que eu descobri? Que Deus restaura anos e tempos perdidos. Mas como que Deus restaura anos e tempos perdidos se a gente não consegue fazer voltar atrás o tempo que a gente viveu? Acelerando as bênçãos que Ele tem para mim e para a sua vida. Então, Restaura, a seu pedido. E vamos cantar. Ela fala assim, ó. Deixa eu ver. O que se perdeu, ou o que se apagou, o que enfraqueceu, ou o que terminou, vai reencontrar, vai reacender, vai fortalecer, vai recomeçar, restaurar, restaurar a comunhão, a intimidade, a relação e a aliança. Restaura a alegria, a adoração, a santidade, a confiança. Restaura o azeite, a chama e a unção e me transborda. Te entrego todo o meu ser, me rendo agora. Oh, oh, oh. Ele é um Deus que encontra o que se perdeu. Ele é um Deus que acende o que se apagou. Oh, oh. Ele é um Deus que fortalece o que enfraqueceu. Ele é um Deus que recomeça o que terminou. Oh, oh, oh. Restaura. Desculpa aí, eu tô gripadão, garganta, mas o louvor é esse. Deus restaura. Amém. Isso aí é porque está com a voz ruim. Mas vem cá, você se preparou ou você já tinha mesmo o dom? Porque tem tons, né? Vou te falar, o problema hoje da minha voz tá assim, é porque, como alguns cantores teimosos fazem, eu também vacilo pra caramba na preparação vocal. Já comecei a estudar um pouquinho de preparação vocal, né, de canto, porém, devido a essa correria de 1001 atividades, a gente acaba não conseguindo fazer tudo que a gente deseja. Mas eu falo para quem gosta de cantar, para quem tem um desejo, para quem tem um dom, para quem tem um talento, para dessa vez não seguir o meu exemplo, para poder se preparar bastante, porque a voz é o nosso instrumento. Às vezes eu tenho a oportunidade também na igreja de dar uma palavra de dízimos e ofertas, ou uma palavra mesmo para a eclesia, e a gente que trabalha nesse meio precisa da voz. Então que a gente possa trabalhar a voz é algo que eu preciso de verdade trabalhar. E na realidade, mas você já tinha esse dom, né? Porque você tem uma voz bonita. Graças a Deus, Deus me deu esse dom, esse talento, até porque todos nós temos um dom e um talento. Todos nós. Algumas pessoas possuem mais dons e mais talentos e podem usar todos ao mesmo tempo. Mas ao menos um, todos nós temos. Nós precisamos orar ao Senhor e descobrir. Pedir para que Ele nos mostre. E quais, assim, quando começou essa sua carreira da parte gospel, qual foi, assim, os maiores desafios que você chegou a enfrentar? O maior desafio foi, de fato, se lançar. Porque quando a gente... Como é que eu posso dizer? O inimigo das nossas almas,
ele é especialista em tentar te fazer acreditar que você não é capaz. Ele é especialista em tentar trazer de volta julgos, pesos, pecados que te fazem levar a crer que você não tem direito ou acesso ao que Deus tem para a sua vida. Então, muitas pessoas param porque ouvem a voz errada. Mas o Senhor, Ele diz para nós, em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a gente tem que entender que quando a gente toma uma decisão, a gente é livre de todo o jugo do pecado e todas as promessas do Senhor para a nossa vida hão de se cumprir. O que nós precisamos fazer é nos lançar e buscar o nosso dom. A palavra diz que nós devemos buscar o nosso dom. Então a gente tem que se lançar, tem que buscar o dom, tem que correr, se especializar, se capacitar, ler a palavra, jejuar, orar, buscar, que Deus vai te revelar e vai te entregar o seu talento para você poder usar na obra do Senhor. Então, você disse que você já está indo para a 7ª canção a ser gravada. Sim. E como é que as pessoas poderiam acessar essas canções? As 6 primeiras canções estão todas no YouTube Music, no Deezer, no Spotify. É bem simples, é só colocar lá no Spotify. Artista Igor Abreu. Vai estar lá as 6 canções lançadas, ouçam muito. Eu espero mais do que fama. O intuito não é esse. Verdadeiramente, quando Deus assim as me deu para que essas canções pudessem falar de alguma forma aos corações. E que através dessas canções o Senhor pudesse trazer mensagens para as pessoas. Então, quem quiser ouvir, é só colocar Igor Abreu, bem simples, lá no YouTube Music, no Deezer, no Spotify, tá em todas as plataformas musicais. Vai estar lá as 6 primeiras canções. A 7ª é um segredo de estado, eu não posso revelar. Mas eu posso dizer que ela é bíblica e... Dá um spoilerzinho. E é do fogo. O nome da canção será Atos 2. Atos 2 é uma passagem que retrata, né, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Então aquele povo ali foi batizado, o povo foi cheio do Espírito Santo, foram tocados, falaram em línguas como que repartidas de fogo. E aí, nossa, essa canção será uma explosão, porque através dela eu creio que Deus vai batizar muita gente e Deus vai falar muito ao coração das pessoas. Olha só, e assim, sua vida pessoal, os seus propósitos, entrou também a parte do seminarista, né? Sim, claro. Isso surgiu depois quando você começou a cantar, sentiu no seu coração que precisava algo mais? Como é que foi? Vamos lá. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todos que verdadeiramente entregam a sua vida para o Evangelho, precisam de algumas atitudes que são primordiais para que você possa viver a plenitude do Senhor na sua vida. Primeiro, orar. Segundo, ler a palavra. Não existe crente que não lê a palavra, que não conhece a palavra de Deus e que queira viver o extraordinário do Senhor. A própria palavra dele diz, em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente lê essa palavra, a gente vê que não só a verdade, mas o conhecimento dela nos leva a viver aquilo que a gente deseja, busca do Senhor. A uma vida plena, completa, livre. Então a gente entende que, principalmente aqueles que estão à frente de algum tipo de mensagem, seja o pregador da palavra, seja um líder de célula, seja um líder de ministérios, seja um ministro de louvor, todos nós precisamos aprender das Escrituras. É fundamental, é imprescindível. Não tem como a gente se mover com autoridade, uma autoridade eclesiástica e espiritual, sem que a gente mergulhe na palavra. Então, Deus tocou no meu coração há 2 anos atrás. Eu fiz o primeiro ano de seminário na igreja que eu frequentava. E agora eu parei durante um ano e agora eu retornei
para o seminário em nível avançado, para poder conhecer, mergulhar e me aprofundar nas Escrituras, para a gente saber de verdade o coração e a essência de Deus e como a gente pode levar algo que seja relevante da parte do Senhor para as pessoas. Isso é um preparo... assim, eu não entendo muito das nomenclaturas. Seminarista, você leva a palavra. E isso é um preparo para um possível um amanhã, quem sabe, se tornar pastor? Sim, claro. Até porque pastor é um ofício. Pastor, ele uma atividade dentro da casa do Senhor. É um ofício na casa do Senhor. Tão espiritual, né? Que a própria palavra de Deus diz que quando Deus quis dar um presente para a igreja, ele deixou alguns ofícios, que são pastores, mestres, evangelistas. E aí, a gente que decide e que aceita um chamado e já entende dentro de si que Deus pode nos usar de alguma forma com uma palavra relevante da parte dele para as pessoas, a gente precisa se preparar, porque a fé não é brincadeira, a fé não pode ser levada de forma amadora. Nós mexemos com sentimentos, com a alma das pessoas, e nós precisamos falar da verdade, porque Jesus Cristo é a verdade plena. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, para que a gente possa falar de algo vivo e verdadeiro, o mínimo que a gente pode fazer é estudar. Seminarista é quem estuda, não necessariamente quem será um pastor. Entendi. Pastor é aquele que apacenta e cuida das ovelhas. Jesus Cristo fala com Pedro 3 vezes por seguida. Ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, mestre, claro que eu te amo. E ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus Cristo pergunta uma segunda vez para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Aí Pedro: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Aí pela terceira vez Jesus fala no mesmo texto: Pedro, tu me amas? E aí a palavra diz que Pedro se entristece, porque Pedro sabia que Cristo sabia que ele o amava, mas Cristo quis deixar muito claro que quem o ama precisa cuidar, direcionar e apacentar as suas ovelhas. E aí Cristo fala pela terceira vez para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Eu aprendi, Karen, que só pode alimentar quem está alimentado. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, para que a gente possa ter esse maravilhoso ofício na casa do Senhor, a gente precisa ter mais e mais e mais e mais de Deus, do seu Espírito Santo e principalmente do amor de Cristo pelas suas ovelhas. E isso tudo não deixa de ser um estudo, né? Sim. Porque, na realidade, para você chegar nessa outra etapa, o quanto precisa estudar para que você possa chegar nesse... ter um ministério pastoral, né? Sim. Então, é um caminho que pelo que eu estou vendo, está sendo percorrido. E pelo que já sente só nas palavras, na forma, porque a gente sente quando a pessoa está motivada, quando a pessoa... Então a gente sente que o caminho, sim, provavelmente de um futuro aí vai ser... assim Deus me permitir, eu não vou nem dizer que eu gostaria, mas eu acredito veementemente que o Senhor pode me usar nessa área para falar aos corações das pessoas e principalmente como um arqueiro, pegar a flecha e lançar as pessoas para o alvo da salvação. O pastor, quando apacenta suas ovelhas, quando libera uma palavra, essa palavra tem que ser de arrependimento, de conversão verdadeira, para que a gente possa viver a salvação de Cristo Jesus. Muitas pessoas, infelizmente, tratam essa parte pastoral, às vezes, com um pouco de... por conta dos escândalos. Você vê aí ultimamente o que aconteceu com o pastor Mirim, enfim, né? A gente tem... algumas pessoas têm certa dificuldade, mas eu posso lhe garantir que ainda existem pessoas que amam pessoas que amam a palavra de Deus e que amam falar da palavra de Deus para pessoas.
pessoas que amam como ninguém ama, pessoas que amam como Jesus ama. Então existem muitos pastores que vivem para pregar o evangelho de Cristo. E sinto no fundo do meu coração que um dia o Senhor vai me usar nessa área. Agora, esse futuro a Ele pertence. A mim cabe apenas me aprofundar nas palavras, buscar o Senhor e me permitir ser usado. E é um desafio, assim, muito grande, porque as pessoas, assim, eu tenho observado, as pessoas, elas estão tão desacreditadas do ser humano. Onde envolve ser humano, as pessoas estão perdendo a sua fé. Numas ações assistenciais, na política, na religião. Então, assim, as pessoas estão se perdendo. Como é que você enxerga isso? Porque o mundo está doente, Igor. É verdade. A própria palavra de Deus fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é uma grande realidade, é bíblico e vai acontecer. A gente está vendo nitidamente nesse tempo que a impunidade, a iniquidade, quando aumenta, o amor de muitos se esfria. E as pessoas acabam descredibilizando a fé. Mas eu digo para aquelas pessoas que ainda têm uma chama de fé no seu coração, que o Deus que eu sirvo é o Deus que tudo pode. Eu digo para essas pessoas que eu falo com propriedade, porque eu sei da onde Deus me tirou. E eu sei aonde Deus irá me levar. E eu garanto que há plenitude de vida em Jesus. Porque o próprio Mestre disse: eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Agora, o instrumento que Deus usa para tocar aos corações das pessoas são pessoas. Hoje, você não vê mais uma aparição de Deus personificado, de Jesus personificado, para falar com as pessoas. Então tem gente que fala assim: eu vou esperar Deus falar comigo. E Deus está falando toda quarta, todo domingo na igreja. Deus está falando através da sua palavra, Deus está falando através do seu interlocutor. E Deus, ele utiliza pessoas para tocar ao coração de pessoas. Eu entendo plenamente que muitas vezes pessoas ferem, porque todos nós que pessoas somos, nós herdamos um pecado adâmico. Nós herdamos uma natureza pecaminosa que vem de Adão. Apesar de nosso Senhor Jesus Cristo ter morrido em remissão dos nossos pecados, nós temos uma origem humana. E é por isso que a gente precisa se arrepender todos os dias dos nossos pecados. Pecados que, por vezes, algumas pessoas vão falar assim: mas eu vivo uma vida íntegra, eu sigo os mandamentos, eu sou uma pessoa que eu não erro. Mas tem que se arrepender dos seus pecados. Até por isso que Jesus se batizou. Porque nós, o tempo todo, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Pessoas ferem, por vezes, mas pessoas conduzem pessoas à salvação. Pessoas são mãos amigas. Pessoas são palavras de conforto. Pessoas são pessoas que enxergam nos olhos e sabem o que outras pessoas precisam. Pessoas são um instrumento que Deus usa e vai usar para transmitir a sua palavra com poder e com autoridade nessa e na próxima geração, até que o Senhor venha. Então, para você que ouve esse podcast, para você que ainda tem muita dificuldade, muita reticência com pessoas, saiba que nem todo mundo tem um desvio. Existem pessoas maravilhosas, íntegras, corretas, que vivem a vida de Cristo e vivem para levar pessoas a viver Cristo. Igor, realmente, assim, você tem o dom da palavra e você tem uma motivação que é intrínseca. Isso a gente, assim, é muito nítido. O Espírito me move. Tudo que você se propõe a fazer, pelo que eu vejo. Assim, a gente conversou sobre o Colégio Curso Cures, a sua motivação
em relação na parte educacional. Eu vejo quando você fala da sua família, vejo quando você fala sobre as questões da sua música, o propósito da música, das suas canções, e também agora sobre seus estudos com o seminário. Então, assim, e cativa isso, né? Transmite, porque eu costumo dizer que isso também é energia, Deus. Sim. E eu queria que as pessoas que gostaria de convidar você a estar indo ou numa igreja ou em algum evento para poder cantar, levar uma palavra. Isso é possível? Sim, é possível, né? Eu sou um homem muito grato e sou uma ovelha do nosso amado Bispo Júnior Damasco. Eu o represento aqui nessa hora. Jamais é minha intenção burlar ou passar por cima dessa hierarquia. Sou apenas um obreiro do Senhor no momento. E sou apaixonado por essa pessoa incrível que me discipula, que me ensina. Então eu tenho as minhas atividades dentro da igreja a qual eu sou membro e a qual eu faço a obra do Senhor. Mas sim, também faço com um amor maior no coração, de levar um louvor, de levar uma palavra. É claro que a gente combina um dia, um horário, onde todos possam continuar com as suas rotinas normais, mas sim, sem problema algum, é só chamar que eu vou com todo carinho, com todo amor do mundo, porque a essência da minha vida hoje é viver e levar a palavra de Deus. Pode ser através das canções, pode ser através da própria palavra mesmo, pregada e dita, mas sim, não há problema algum, faço com o maior amor do mundo. Igor, gostaria que você, nesse momento, assim, deixasse, a gente está caminhando para os nossos finais. Sim, claro. Mas eu gostaria, primeiro, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que escutam você, que desejam ingressar na vida empreendedora, né? Primeiramente na vida empreendedora, depois as pessoas que desejam também conhecer um pouco mais do ministério da palavra de Deus, o que não basta só entrar, né? Mas assim, o que você indicaria para essas pessoas? Primeiro, para o empreendedorismo. Sim, quem deseja empreender? Vamos lá, vou dividir aqui essa fala. Eu acho que para essas considerações finais foi muito feliz aí a sua colocação. E eu acredito que para quem deseja de verdade empreender, o conselho que eu dou é que a pessoa se prepare, porque, como você mesma disse, empreender é algo que... Eu vou tentar fazer uma ilustração aqui. É como se você viesse de um penhasco, é como se você pulasse desse penhasco e na queda você construísse o avião ou o paraquedas. Então, assim, empreender é você, por mais que você faça às vezes em um nicho que você sabe que é rentável, mas existem determinados fatores, uma série de fatores que às vezes atrasam um pouco a rentabilidade do negócio. Então, primeiro você tem que fazer com toda a sua energia, você tem que fazer algo que você domine, que você seja especialista. Porque quando a gente serve alguém, a gente tem que servir com o melhor que a gente tem. Não, a nossa vida de empreendedor não é fazer dinheiro, entrar dinheiro, ganhar dinheiro, viver dinheiro, ter dinheiro, ser dinheiro. É claro que dinheiro todo mundo gosta e a gente precisa de dinheiro. Todos nós queremos viver confortavelmente, todos nós queremos dar o melhor para a nossa família. Mas a gente tem que fazer algo que faça sentido para a vida das pessoas. Se eu vou montar uma lanchonete, eu tenho que dar um lanche gostoso. E esse lanche gostoso vai fazer com que pessoas sentem, comam e sintam-se felizes. Se eu vou fazer um sorvete, eu tenho que fazer um sorvete bom. Se eu vou vender um curso, eu tenho que vender um curso que de fato faça sentido e coloque pessoas na área de trabalho. Se eu vou vender se eu vou vender carro, eu tenho que vender carros bons, que a pessoa não compre e tenha dor de cabeça e fique enguiçando e fique quebrando. Então são N situações. Você tem que trabalhar dentro daquilo que você é especialista, daquilo que você domina, daquilo que você tem conhecimento de mercado. E se você não tem, antes de você sair da sua rotina CLT e de você sair da sua rotina de outras profissões, estude algo e depois se lance em algo, né? Esse é o conselho que eu dou e eu tenho certeza que se você fizer tudo isso
e clamar ao Senhor. Deus vai abençoar, porque tem que ter muita fé para empreender. Você tem que não só ser especialista, não somente ter a sua capacidade técnica, a sua capacidade empreendedora, mas eu te digo com veemência. Resiliência. Resiliência, que nas mãos do Senhor, tudo, a prosperidade chega, tudo chega e você avança. Partindo agora para essa área, digamos que do YouTube aí, do Instagram. Durante muito tempo a minha filha foi chamada para um monte de propaganda, de publicidade. E aí a gente tinha até mais seguidores do que o que a gente tem hoje. Algumas pessoas foram deixando de seguir ela. Ela estava com quase 100 mil no Instagram, agora está com 80 e pouquinho. Foi um crescimento assim absurdo. E nessa época a minha filha começou a fazer muita publicidade, roupa, um monte de coisa. E aí a gente acabou vendo que, tadinha, ela estava deixando de ser criança. E eu, como pai, eu falei, eu não posso permitir que isso aconteça. Minha filha tem que brincar, tem que ser feliz e principalmente, hoje eu conduzo a minha filha no caminho do Senhor. Então a gente também precisa dosar as coisas. Para quem deseja se lançar na internet, eu deixo uma sugestão e uma dica. Faça o que as pessoas ainda não fizeram. Procure algo que seja diferente, que seja inovador. E se for na área infantil, lembre-se que seu filho, sua filhinha precisa ser criança. Não tire a infância do seu filho. E principalmente, a palavra de Deus diz que conduz a criança no caminho e ainda quando velho, não se desviará. Então lembre-se de não entregar seus filhos para qualquer coisa. Temos aí, assim, dancinhas vulgares. Minha filha, se estivesse no TikTok fazendo algumas coisinhas assim, igual algumas crianças fazem, algumas coisinhas que a gente vê assim, surreais, sim. Ao invés de 80 mil seguidores, de repente teria 1 milhão. Mas são coisas que eu não vou liberar fazer. E isso é decisão. Como eu disse, decisões definem destinos, né? E destino é muito mais importante do que o que a gente vive no momento. Eu escutei uma palavra do pastor Cláudio Duarte, vou ser bem breve aqui, que ele fala o seguinte: nunca troque o que você quer na sua eternidade pelo que você quer no momento. Então a gente tem que parar e observar. Será que isso para minha filha será bom? Para o meu filho será bom? Então, sugestão da galera da internet aí, ó, cai dentro. Hoje em dia tá tudo viral, tá tudo acontecendo, dá para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem muita criança talentosa, tem muita gente talentosa que tá escondendo um talento. Faça algo que ninguém fez e vai dar certo, mas nunca perca seus princípios. Agora, por último, porém não menos importante, tem mais 30 segundos aqui? Sim, tá. Tem. Por último, porém não menos importante, alicerce. Uma árvore, quando cresce, muitas das vezes ela não aparece primeiro para cima. Ela aparece para baixo em suas raízes. Todo crescimento precisa ser um crescimento com profundidade, com raízes. Nós precisamos buscar aquilo que nos fortalecerá, aquilo que nos sustentará, aquilo que nos direcionará para o melhor para a nossa vida. Jesus veio para que nós vivêssemos o melhor. A palavra diz que nós fomos transportados do império das trevas. E Jesus nos leva para o reino da sua glória. O que eu aprendo com esse império? É algo que qualquer um na terra pode ter. Karen, qualquer um na terra pode ter um império. Uma pessoa com um talento, uma pessoa com uma capacidade técnica, ela pode empreender, ela pode lançar alguma coisa inovadora, pode ficar milionária e construir um império, construir aquilo que o Elon Musk hoje tem ou mais. Porém, reino é algo que você só tem acesso por herança. E nós não podemos trocar o que nós queremos para a nossa vida no futuro pelo que nós queremos agora. Então, como homem de Deus que sou, como um porta-voz da palavra de Deus, eu digo que a porta do céu realmente é uma porta estreita, condicional. Porém, o céu está preparado para pagar
qualquer prejuízo ou perda que nós tivermos na terra. Mas a terra não tem recurso para pagar a perda da salvação. Então, para aqueles que estão agora ouvindo essa palavra, o Senhor Jesus te ama, deseja te levar para o reino dos céus. E que você possa se decidir, porque quando a gente decide e se arrepende, Deus decide a nosso favor. Não há nada tão bom que Deus não possa melhorar, nem tão ruim que Deus não possa consertar. E eu digo para você que sonha em ser um pregador da palavra, sonha em ser um cantor, que busque, jejue, ore, se entregue, procure um lugar confiável, uma pessoa para te mentorear, um homem de Deus, uma mulher de Deus que possa te discipular, que possa te ensinar aquilo que você precisa para que você viva o melhor da presença de Deus. Igor, muito obrigada. Nossa, que palavras aqui. Eu tô aqui, ó, meu queixo. Ele tá falando lá e eu tô assim, gente, só prestando atenção. Várias mensagens importantíssimas para nossa vida. E agradeço muito. Nossa, enriqueceu muito aqui esse podcast. E gostaria também já de antecipar, quem sabe o próximo, né? Está aqui novamente com a gente para poder falar, para poder trazer o lançamento da sua canção. Sim, né? A 7ª canção, que já fiquei aqui gravado. E nós vamos deixar esse lá no nosso canal. Não deixe, gente, de se inscrever no nosso canal, de seguir também o nosso Instagram. É importantíssimo. E eu vou deixar lá todas as informações para você que queira cursar um curso técnico na área da saúde ou também administração, que já tem administração, o colégio Curso Cures. Então vou deixar lá todos os dados, tá? O Instagram também do Cures, telefone para contato, as nossas redes sociais e o canal, que isso aqui vai ficar gravado lá na bio. É só você chegar lá, seguir a gente, clicar na bio e se inscrever no nosso canal. Então, muito obrigada pela sua presença, Igor. Obrigado, cara, pelo carinho, pela oportunidade. Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero que gostem dessa palavra. Curso Técnico Cures está aí, portas abertas. Quem ouvir aí esse podcast e falar, tô ligando porque eu vi aí uma promoção, o dono lá falou, o diretor lá falou que não vou pagar a matrícula. Vai lá, se inscreve lá. A gente vai te ajudar a estudar. Antes, vamos fazer uma chamada final? Vamos, claro. Vamos fazer uma chamada? Vamos olhar para as câmeras e vamos falar assim, vem ser Cures. Isso pegou, gente, isso pegou. Então vamos lá? 1, 2, 3. Vem ser Cures!